Então vamos lá, começando a nossa live hoje, né, dando continuidade, nós já fizemos outras lives aqui, falando sobre direito do trabalho, mais especificamente sobre direito material e processual do trabalho. Hoje eu estou com as advogadas aqui, que também querem aprender, e é o que eu falo, a gente quanto mais ensina, mais a gente aprende, a gente vai trocando essa experiência juntos, não é isso, doutoras? Bom dia, sejam bem-vindas, você também que está aí assistindo, seja muito bem-vindo. O que acontece? Então nós vamos lá, hoje o tema é direito do trabalho, direito material e um pouco do direito processual. A gente precisa entender isso para saber qual é o jogo que a gente está jogando. Porque qual é o problema de você atuar na justiça trabalhista sem conhecer? Você vai para a audiência, de repente preparado com um acordo que não é o valor que você esperava. Ou seja, qualquer valor às vezes serve. Quando você não conhece a regra do jogo, qualquer jogo você pensa que você está ganhando. E às vezes não é bem assim. E nós vamos falar hoje sobre alguns valores, inclusive de acordo que nós já fizemos aqui no escritório, para vocês terem uma ideia de como começou no valor inicial e como terminou no valor final. Isso vocês vão ver o que é um jogo bem jogado. Mas, para jogar um jogo bem jogado, eu percebo que muitos advogados já começam patinando aqui. Quando eu vou fazer uma entrevista com um reclamante, quando eu vou fazer a pesquisa de campo com ele, eu preciso fazer algumas perguntas. E essas perguntas é que vão determinar o sucesso da minha reclamação trabalhista. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, eu percebo que muitos advogados não ficam preocupados em colocar mais empresas, em colocar os sócios na ação. Eles acabam perdendo tempo e perdendo dinheiro. Porque, veja bem, às vezes tem empresas que trabalham no sistema de grupo econômico, onde os funcionários estão registrados em um CNPJ e o dinheiro está rodando em outro CNPJ. Aí você me pergunta, doutor, mas como que eu descubro isso? Você precisa fazer uma pesquisa de campo que a gente chama, não é? A gente precisa estudar um pouco mais antes de fazer a inicial propriamente dita. A primeira coisa que eu utilizo aqui na questão de responsabilidade, e eu gosto de atribuir já no início da inicial, eu já coloco os sócios na petição inicial. Então eu faço a qualificação, já falei para vocês já sabem disso, eu faço a qualificação da empresa, né? Então primeiro você qualifica lá o reclamante. Depois, quando eu vou qualificar a empresa, eu coloco a empresa e também coloco os sócios já no polo passivo dessa ação. E aí você me pergunta, doutor, mas eu não posso fazer isso depois lá através da desconsideração da personalidade jurídica? Sim, pode fazer. Só que se eu fizer já no começo e eu pedir a inclusão dos sócios e a responsabilidade objetiva deles junto com a pessoa jurídica, eu já corto essa etapa lá na frente. O juiz, provavelmente em sentença, vai declarar que os sócios são responsáveis solidários ao crédito do reclamante e eu posso, nessa responsabilidade solidária, avançar tanto em cima da pessoa jurídica quanto em cima da pessoa dos sócios, das pessoas físicas. E é aqui que o jogo começa a mudar, porque, olha que interessante, eu promovi uma ação contra uma empresa e eu coloquei os sócios. Eram 4 sócios e um dos sócios era um engenheiro dessa empresa. Então, 3 sócios não tinham dinheiro e um dos sócios tinha dinheiro, que era o engenheiro. Ele constava lá no capital social da empresa, ou seja, eu faço a pesquisa via Jusesp e vejo quem são os sócios. Nós fizemos, eu percebi o que? Esse sócio, ele era engenheiro. E o que acontece nessa situação? Esse sócio tinha capital social, ele tinha capital financeiro para pagar essas ações. Ele conseguia pagar, os outros 3 não. E veja bem, olha que interessante, né? Se eu não coloco ele na petição inicial, eu tenho um problema muito grande. Agora, quando eu coloquei esse sócio já na petição inicial e ele recebeu a cartinha, ou seja, ele recebeu a notificação lá da Justiça do Trabalho, que estava sendo movida uma ação contra aquela empresa, que ele também, enquanto pessoa física, estava no sócio, rapidinho ele apareceu no nosso escritório para fazer o pagamento da ação. Olha que interessante, eu ganhei tempo, eu ganhei dinheiro, eu ganhei efetividade com uma simples ação de incluir os sócios. E aí, você pode me falar também, mas e o sócio retirante, que é aquele sócio que não estava, que é isso que a doutora Thalita falou comigo essa semana, que é aquele sócio que saiu da ação, saiu da empresa, melhor dizendo, do contrato social, quando você fez a pesquisa. Aí nós temos 2 situações. A primeira, eu tenho que olhar se quando ele saiu, coincide com o período de prestação de serviço do reclamante. Se o reclamante trabalhou, por exemplo, de 2020 a
2024 e ele foi sócio da empresa de 2020 a 2024 e ele saiu da empresa agora em 2024, ele responde. Agora, vamos pensar que ele saiu da empresa lá em 2020, antes dessa pessoa começar a prestar serviço. Muito provavelmente o juiz não vai deferir a sua responsabilidade, porque ele já não compunha mais o quadro societário daquela empresa. Então eu preciso olhar os sócios e quando a gente vai olhar a ficha social, o cadastro, a ficha da JUSESP, não é só olhar os primeiros nomes ali em cima. Eu preciso olhar ela como um todo para ver se não tem sócio que saiu da empresa. Até porque, gente, tem sócio que quando percebe que o negócio está indo pro buraco, o que ele faz? Olha, eu não quero fazer mais parte dessa empresa. Mas só que não tem problema. E o período que ele já fez parte? Então, você vai olhar duas coisas. O período que a pessoa trabalhou e o período que ele figurou como sócio. Se ele entrou depois, ele vai assumir responsabilidade, inclusive, pretérita. Tem essa também. Ah, mas o reclamante trabalhou lá de 2020 a 2023. Eu só entrei na empresa em 2024. Quando você entra numa empresa, você já começa a assumir as responsabilidades e obrigações. Então precisa tomar cuidado com esse detalhe aí. Então, responsabilidade dos sócios. Agora aqui, nós temos o sócio de direito. Quem é o sócio de direito? É esse que consta lá na ficha da JUSESP. E nós temos a figura do sócio de fato. Quem é o sócio de fato? Olha, o sócio de fato é o seguinte, nós já tivemos ações aqui também, onde o sócio de fato, por algum motivo, ele não coloca o seu nome naquela empresa. Ou porque ele não quer aparecer, ou porque ele já tem outras empresas e ele de repente fica proibido de compor algum quadro societário, ou porque de repente ele exerce uma função que ele não pode ter empresas. Sabia? Tem pessoas que não podem ter empresas comerciais no nome, mas por trás ele compõe a empresa, e a gente sabe disso. Quem é serviço público, por exemplo, não pode, mas às vezes eles têm empresa, que não estão no nome deles, mas eles têm a empresa. Então veja bem, o CNPJ está rodando com o CNPJ e um sócio A e B, e nós temos o sócio C, que é o sócio oculto, que a gente chama. Esse seria o sócio de fato. Então na entrevista eu tenho que perguntar e fazer essa entrevista muito bem feita com o reclamante para entender quem é que realmente comandava a empresa. Às vezes a empresa está no nome da mulher, mas quem comanda é o marido. Às vezes a empresa está no nome do marido e do cunhado, mas de repente quem comanda é a mulher. E a gente precisa juntar essa pessoa também. Por quê? Nós temos que pensar o seguinte, que nem sempre aquelas pessoas que estão compondo a razão social ali da empresa, que estão na ficha da JUSESP, são as pessoas que realmente têm capital para responder por dívida trabalhista. Então fica mais uma dica aqui. Aqui os advogados começam a patinar. Agora, como é que eu trabalho isso na petição inicial? Eu simplesmente coloco o nome do sócio lá e meto marcha no processo? Não. Eu tenho que indicar para o juiz que eles são responsáveis, que eles constam ali na empresa e aí buscar a fundamentação correta, dizendo o seguinte, olha, excelência, eu estou entrando com um processo contra a empresa e já estou incluindo os sócios porque eu não sei da capacidade econômica da empresa. E até para evitar futura nulidade, para evitar a questão de antecipação de tempo, que nós temos aí o princípio da razoável duração do processo, que abrir um novo processo de incidente, de desconsideração da personalidade jurídica leva muito tempo, então eu já coloco o sócio de cara. Então, entre os sócios está fácil. Nós temos agora aqui a figura do tomador de serviços. Para quem não sabe, a gente está aqui na região de Campinas, né? E aqui tem muitas empresas que prestam serviço para outras empresas. Fica uma outra dica muito importante. Às vezes o trabalhador trabalha para a empresa A, que foi contratada pela empresa B, que presta serviços dentro da empresa C. Eu preciso entender também essa dinâmica. E eu já vi também alguns advogados que não utilizam dessa artimanha, ou seja, dessa técnica processual, e põem só a empresa A. E às vezes a empresa A ela não tem capital social para pagar uma eventual indenização. Porque na Justiça do Trabalho, às vezes o negócio vai longe. Principalmente quando se trata o quê? De indenizações por acidente de trabalho e doença ocupacional. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre isso. Então eu preciso incluir o maior número de empresas possíveis na minha ação. E de que forma que eu faço isso? Uma boa entrevista com o reclamante. Eu pergunto para ele, o senhor trabalhava nessa empresa? Sim. Ele vai falar, sim, eu trabalhava na empresa A. Tá, mas essa empresa A, que era de repente, vamos pensar aqui, um restaurante. Tá, a gente trabalhava num restaurante que cozinhava dentro da empresa X. Opa, eu já tenho a responsabilidade dessa empresa X, que ela é tomadora de serviço. Mas de repente essa empresa X foi contratada ainda por uma terceira para prestar serviço. Então, eu preciso fazer essa lógica e explicar para o juiz. Porque, veja bem, gente,
Se você simplesmente pega uma inicial e coloca lá, eu vou colocar 3, 4 empresas, vou colocar todos os sócios. Se você não fizer a fundamentação correta, quando você chegar na audiência, o juiz vai te perguntar: ô doutora, qual é a lógica por trás ou por que a senhora colocou esse monte de gente aqui na petição? Se você pestanejar, se você gaguejar, se você não souber a fundamentação correta, o juiz vai falar: eu estou retirando essas empresas do polo passivo da ação. E aí cabe a você fazer o quê? Apenas um protesto. Protesto, excelência. Tem que fazer o protesto. Mas se você não souber também a fundamentação, nem o seu protesto não vai te ajudar. Então é por isso que eu falo aqui, nesse primeiro momento aqui, a gente precisa incluir e já falar para o juiz o que aconteceu. Olha, eu estou colocando a empresa